Boa noite, pessoal. Vamos deixar todo mundo chegar, vamos deixar todo mundo entrar. Boa noite para vocês. Hoje nós temos mais uma live aí do Telemetria. Queria desejar a todos aí uma ótima noite. Queria cumprimentar a todos aí que estão começando a seguir aí a nossa live. E hoje eu trouxe para vocês um tema bem bacana. Não sei se vocês sabem, mas a gente está dando início ao segundo desafio da telemetria dental. O que é isso? Para aqueles que não conhecem, a telemetria dental é um projeto de odontologia digital que visa trazer a odontologia digital de uma forma acessível, trazer a odontologia digital de uma forma simples e de uma forma que consiga chegar a todos. Queria desejar boa noite a todos. Larissa aqui do Facebook, boa noite. E à medida que os comentários forem entrando, a gente vai interagindo com vocês. E a intenção é que hoje a gente faça uma live bem interativa, que a gente consiga mostrar para vocês alguns fluxos e algumas situações que a gente consegue resolver com a odontologia digital. E voltando ao que eu estava dizendo, o que consiste esse segundo desafio da telemetria dental? No primeiro desafio, eu me propus a fazer um caso digital com os recursos que eu tenho disponíveis, que qualquer um de vocês teria. A gente fez um caso, o caso ficou bem bacana. Doutor Antônio Gentil, prazer enorme ter você aqui na live, aqui no Facebook. Obrigado por você estar aqui com a gente. Saudades aí, que a gente possa conversar em breve. Então, o que acontece? A gente fez um caso digital com recursos muito simples, e isso deu certo. Só que eu tenho uma compreensão maior de odontologia digital, e eu acho que isso por si só não justifica o fato da gente ter feito esse caso digital de forma simples. Então eu tentei criar uma alternativa de levar para um de vocês, para um dos seguidores que nunca teve contato com odontologia digital, que a gente pudesse fazer um caso juntos. E o Dr. Murilo Neres, lá de Senhor do Bonfim, foi o escolhido. E essa semana eu quero atualizar vocês um pouco do que aconteceu. Minha amiga Alessandra Reis, amanhã nós vamos estar juntos aí no evento da Unip. Bacana que você esteja aqui acompanhando a live com a gente. Obrigado por você estar aqui. Então, o que acontece? Eu orientei o Murilo a levantar a documentação necessária para o caso dele. Qual foi o caso? O Murilo tem um caso, eu vou mostrar o caso para vocês daqui a pouco, as fotos estão todas separadas, eu vou inverter a câmera e vou mostrar depois que eu der essa breve descrição para vocês. O Murilo, ele tem um caso de um incisivo lateral superior do lado esquerdo, que é descido, e que a paciente não gosta da estética do dente, e que quando propôs fazer algum procedimento, foi visto que a raiz desse dente era super pequena, esse dente era um dente descido, e eles chegaram juntos à conclusão de que eles não não valeria a pena. Daiane, obrigado por você estar acompanhando a live, e você que sempre está interagindo com a gente aqui no Facebook, valeu mesmo por você estar com a gente. E aí o que acontece? Esse dente, de acordo com o julgamento dele, não era um dente que era passível de ser restaurado, não valeria a pena investir num laminado ou em alguma situação para poder melhorar a estética. Lucas, um abraço, cara, valeu, bom que você está aqui com a gente. E ele planejou de trocar esse dentinho descido, que está com uma raiz toda reabsorvida, por um implante. E ele gostaria de fazer o planejamento digital. Então, qual o fluxo que a gente delineou para ele? O paciente ele tem o 12 numa situação adequada, e ele tem o 22, o dente correspondente ao 22, né? No caso que é o dente descido ele correspondente, que no caso seria o 62. Esse dente está com uma estética totalmente alterada. Através dos recursos digitais, a gente vai conseguir espelhar o 12 para a posição do 22, gerando um provisório com perfil de emergência igual ao do 12, só que espelhado para o 22, para que no transcirúrgico ele possa ter um guia de instalação desse implante, ele possa ter um guia de referência de posição, e para que ele possa ter um provisório com o mesmo perfil crítico e subcrítico, com o perfil de emergência desenhado, igual ao do dente do lado. Bom, como fazer esse fluxo? Como conseguir? Na verdade, o intuito não é complicar um procedimento que teoricamente seria simples, com encerramento laboratorial, a gente conseguiria executar. Mas se eu tenho uma biblioteca de dentes natural, que é o próprio dente do paciente, digitalmente eu consigo espelhar, eu consigo dar uma simetria, eu consigo fazer uma coisa interessante para ele de uma forma não complicada. Então, quais foram os exames que eu pedi para ele? Inicialmente eu pedi para se moldar com a silicona de adição e mandar o modelo para a gente vazar aqui em Brasília e digitalizar de forma indireta. Segundo, pedi para ele fazer uma tomografia da paciente.
para que a gente pudesse extrair os dados da tomografia. Eu vou falar desse fluxo daqui a pouquinho para vocês. E pedi para ele fazer toda a parte de exame, fotografias, registros fotográficos, e ele enviou tudo aqui para Brasília. O que eu vou mostrar para vocês agora é mais ou menos o meio do fluxo. Eu estou terminando de planejar o caso dele, a parte mais difícil a gente executou, e a gente está conseguindo unir o arquivo tomográfico com o STL. Na verdade, a gente transformou o arquivo tomográfico, o arquivo da tomografia. Ele é passível de ser transformado num arquivo para manipulação digital, e desse arquivo eu consegui extrair o dente. E esse dente está anexado agora dentro do arquivo dele, junto com o modelo digitalizado, e a gente vai conseguir fazer essa remontagem. Bom, para que vocês entendam melhor isso, eu tenho que falar isso numa linguagem acessível. Inclusive, eu tenho que agradecer meu grande amigo Cristiano Ferreira aí por ter dado esse insight bacana. Eu preciso fazer algumas explicações para vocês do mundo digital, do que significa cada arquivo. Alessandro, Laboratório Dom, boa noite, cara. Que bom que você está aqui com a gente. Mas a gente precisa trocar uma ideia. Vamos conversar com certeza. O que a gente tem de complicado na odontologia digital hoje, que confunde, e acho que é um serviço que a gente tem que mostrar para vocês, falar para vocês, para explicar como trabalhar com arquivos digitais. Da mesma forma que você tem um arquivo PowerPoint, que você tem um arquivo Keynote, que você tem um arquivo Word, que você tem um arquivo JPEG, que você tem um arquivo PDF. Você, dentro do mundo digital, tem vários arquivos diferentes que podem ser utilizados. E a grande dúvida que existe na cabeça das pessoas é qual é a compatibilidade. Quando nós tínhamos um sistema mais fechado, onde todos os arquivos dele conversavam entre si, isso não gerava um problema. Mas hoje, que você tem arquivo de impressão, que você tem diferentes fresadoras, você tem diferentes scanners, cada um com qualidades e cada um com situações diferentes, é muito difícil para a cabeça de quem está começando compreender isso. Então vamos lá. No Instagram, Dr. Paulo, sempre está com a gente aí nas lives. Obrigado por você estar aí com a gente de novo. Vamos interagir aí na live, que a gente tem muita coisa boa para conversar. Então o que acontece? Você, quando escaneia um paciente, quando você faz o escaneamento de uma boca, isso é transformado num tipo de arquivo digital. Esse arquivo ele pode ser de diversas formas. Depois, se vocês quiserem entrar lá na minha timeline, eu fiz um post essa semana exatamente disso, de quais os tipos de arquivos diferentes que a gente tem. Quando você trabalha com um sistema fechado, ele é um pouco mais simples, ele é um pouco mais intuitivo. Em compensação, ele te limita a trabalhar dentro do fluxo dele. Por ele limitar, você não consegue, muitas vezes, a correlação com outros sistemas. Tá? Os diferentes arquivos fechados têm nomes, .lab, uma série de outros arquivos que você tem hoje, DCM, você tem vários outros tipos de arquivos que você pode trabalhar. O importante é entender que nos sistemas abertos, esse arquivo ele é gerado num formato chamado STL, de estereolitografia. Tá? Esse arquivo STL ele é passível de ser manipulado em diferentes sistemas. E quando a gente vai fazer o fluxo que eu vou mostrar para vocês, necessariamente ele tem que ser um arquivo aberto. E eu consigo transformar o arquivo da tomografia, todos vocês sabem o que é tomografia odontológica, o arquivo que é gerado da tomografia é um arquivo DCM, um arquivo DICOM. Esse arquivo DICOM, ele é o formato que é exportado quando ele sai lá do seu tomógrafo. Existem alguns softwares de conversão que permitem transformar esse arquivo DICOM num arquivo STL. Puxando para o fluxo que a gente estava conversando com vocês. Eu vou até abrir aqui, porque daí se alguém tiver alguma dúvida, gente, vocês me mandem aqui, que daí eu abro o fluxograma para vocês, que foi aquele mesmo fluxograma que eu mostrei também numa postagem alguns dias atrás. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o fluxograma. E aí vai ficar facinho de vocês entenderem o que eu estou dizendo, porque didaticamente ele já está todo desenhado e fica mais fácil de vocês captarem a informação desse fluxograma. Pronto, está aqui. Eu vou abrir e vou virar a câmera para vocês entenderem um pouquinho desse fluxo. Tá? Eu vou virar a câmera dos dois aqui, do Instagram e do Facebook, e vocês vão poder ver isso direitinho. Bom, vamos lá. Começando por aqui. O que o Murilo mandou para mim? Ele mandou as fotos da paciente,
Ele mandou os moldes em silicone de adição e ele mandou a tomografia. Em cima das fotografias, a gente pode fazer análise 2D, do DSD, do PSD, enfim, de qualquer um desses sistemas que a gente normalmente utiliza para planejamento 2D. Os modelos, os moldes, foram gerados modelos, mas eles também diretamente podiam ser digitalizados a partir do próprio molde. Então aqui eu cortei uma etapa e mostrei para vocês que a gente pode digitalizar direto do molde. E aqui é que vem a sacada, a pegada de hoje, que eu acho que é uma informação que eu posso passar para vocês de interessante. Da tomografia, a gente consegue limpar essa imagem do dente, a gente consegue extrair essa imagem e consegue gerar o dente do paciente em STL, em arquivo aberto. Com esse dente, eu consigo fazer a remontagem em cima desse lateral descido que a paciente tem. Eu consigo fazer a fresagem de um provisório com perfil crítico e subcrítico copiado e espelhado do dente contra a lateral. Eu consigo imprimir um modelo gerado de montagem desse dente com essa situação e fazer um modelo impresso, onde eu consiga ter uma guia cirúrgica. Essa guia pode ser uma guia fresada, que não é o caso que nós vamos utilizar, mas ela pode ser uma guia de acetato, ou seja, uma guia de referência. Tá? Então, o que os sistemas digitais ofereceram de possibilidade? Eles ofereceram que a gente pudesse planejar o implante dele. Eles nos permitiram que a gente pudesse ter um provisório com os mesmos perfis que eu quero. Por que esse provisório tem que ter o mesmo perfil que eu quero? E eu vou mostrar para vocês a foto da paciente. Vamos lá. Esse provisório tem que ter o perfil porque quando eu amplio... Só sair aqui, pronto. Quando eu amplio... Quando eu amplio o perfil de emergência do lado de cá, eu simplesmente vejo que ele não tem o mesmo perfil do lado de cá. Esse dente aqui, ele é 1 milímetro mais estreito do que esse dente do lado de cá. Em compensação, esse central é 1 milímetro mais largo que o central do lado de cá. Então, o planejamento digital 2D me permitiu saber que eu vou ter que fazer um pequeno desgaste na distal do 21 para poder ter o dente com a mesma largura do dente do lado de cá. E aí eu vou poder fazer a impressão de um provisório que vai ser espelhado desse dente. O que é espelhado? Ele está aqui, eu vou fazer isso aqui com ele. Ó, e vou inverter ele para o lado de cá. Ele vai ficar espelhado. E aí eu consigo trabalhar nas suturas, no condicionamento transcirúrgico, eu consigo aplicar o mesmo perfil de emergência do lado de cá. Então, gente, só fechando aqui novamente, esse é o fluxo que a gente vai fazer. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. É que eu consigo extrair da tomografia do paciente o arquivo do dente do próprio paciente. E nesse perfil de emergência, eu vou conseguir gerar um provisório com bastante fidelidade para que a gente, no transcirúrgico, que depois do implante imediato, executado nesse dente, a gente consiga ter uma cicatrização em volta do perfil de emergência ideal, que é o perfil de emergência do dente do outro lado. Tá bom? Professor Nívio, sempre bom ter você aqui nas lives, tá? Sempre assíduo aqui com a gente, muito obrigado, que bom que você está aqui, tomara que essas informações possam estar contribuindo aí para você. Muito obrigado. Então, gente, o fluxo que a gente pensou foi exatamente esse. Então, eu vou levar isso. E para ele fazer isso, não é necessário ele ter nada na região dele. Ele encaminhou para mim, do mesmo jeito que ele poderia encaminhar para qualquer centro de planejamento no Brasil, e existem alguns que eu já comentei com vocês, vários. Tem a CPMH aqui em Brasília, tem a Compass em Belo Horizonte, tem a Central de Produção da Strauma em Curitiba, se não me engano no Rio de Janeiro tem um também. Ou seja, tem vários lugares onde você pode fazer isso. E na verdade existem vários softwares que vocês podem usar. Esse fluxo que eu estou mostrando para vocês, ele poderia ser gerado completamente dentro de um software só, que é o Codiagnostics, que é um software da Strauma, que é possível da gente poder fazer esse planejamento. Tá? Mas eu estou mostrando aqui uma ferramenta que é o que a gente tem na mão hoje para trabalhar, para que a gente possa fazer. Elias, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente, é uma honra tê-lo aqui no nosso live, que bom que você está aqui com a gente. Doutor André, muito obrigado aqui no Instagram também, que está presente com a gente. Tá? Enfim,
Então, eu não sei se estou conseguindo fazer que vocês entenderem que a ideia é pensar digital. A ideia é vocês trazerem os elementos, as ferramentas digitais, para que a gente possa encontrar ferramentas, para que a gente possa encontrar meios de ter previsibilidade dos nossos tratamentos. Doutora Nivânia, que bom que você está aqui. Prazer tê-la aí na nossa live e tomara que a gente possa trazer informações bacanas para você também. Muito obrigado. Então, na verdade, a gente tem um fluxo de planejamento que casa fotografia, que casa modelos, que casa tomografia, que casa os arquivos, e a gente consegue juntar tudo dentro de um arquivo só para gerar um modelo de referência. Que é isso, Nivânia? Eu que agradeço aí pela sua presença e pelas palavras. Muito obrigado. Então, na verdade, a gente tem esse fluxo desenhado para que a gente possa levar para o Murilo, lá em Senhor do Bonfim, um provisório com perfil crítico e subcrítico idêntico e espelhado ao do 12. A gente vai conseguir gerar uma guia de referência, não uma guia de cirurgia guiada, mas uma guia de referência para ele ter o posicionamento tridimensional do novo dente, que é diferente do dente descido e que para a gente tentar fazer isso visualmente é muito complicado. E a gente sabe hoje, através da literatura científica, que o posicionamento 3D do implante é fundamental para longevidade, estética e manutenção dos tecidos. Tá? Bom, paralelamente a isso, ele vai ter uma noção de seleção de implante, qual altura, e isso ele faria com a tomografia de uma forma normal. Mas esses produtos digitais vão estar acessíveis a ele. E se ele quiser fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, tudo isso vai estar disponível para ele também. Porque ele vai aprender o fluxo e ele vai conseguir gerar esse fluxo da mesma forma que eu gerei aqui. Isso não é difícil, isso não é complicado. Tá bom? Então eu queria mostrar para vocês algum desses arquivos que eu já manipulei. Tá? Para vocês terem uma noção de como que isso fica, como isso é materializado. A câmera de novo, e vocês vão ter uma noção certinha de como isso pode funcionar. Tá? Deixa eu só colocar aqui para carregar o telefone, para que a gente possa, para que não caia a nossa transmissão aqui. Só um minutinho, gente. Pronto. Só um minuto. Legal. Então vamos lá. Todo mundo vendo aí direitinho? Então vamos lá. Primeiro arquivo que eu quero mostrar para vocês é o arquivo digitalizado da paciente. Tá? Esse arquivo digitalizado está aqui. Pronto. Aqui é o Mesh Mixer, aquele programa que eu sempre comentei com vocês, tá? E aqui a gente tem uma ideia de como, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem, de como está o caso da paciente. Só botar aqui numa visão um pouco mais retinha, para vocês terem uma ideia melhor, tá? Bom, deixa eu virar essa câmera aqui um pouco mais e vamos lá. Bom, esse dente aqui é o dente tecido. Eu vou virar ele para vocês. Vocês veem que ele tem um diâmetro mesodistal um pouquinho menor, tá? E é um dente que tem uma estética que desagrada a paciente. Do lado de cá, a gente tem o dente natural dela, que é um dente que tem um formato mais condizente. Esses modelos digitais foram gerados através de digitalização indireta, que para a realidade dele é o que é possível. Legal? Tem o scanner intraoral? Super bacana. Quem tiver puder fazer um investimento, show! Agora, ele não tem isso disponível, ele não precisa ser excluído como um usuário digital. Ele consegue trabalhar como um usuário digital. Como? Através da digitalização indireta. Então, o que a gente fez? Esse modelo ele é passivo de medições, ele é passivo de todo tipo de ajuste aqui para a gente poder fazer o modelo digital do planejamento. Bom, paralelamente a isso, eu vou fechar aqui agora. Paralelamente a isso, a gente tem o arquivo da tomografia. Essa aqui é a versão STL da tomografia que o paciente tem. Ou seja, vocês conseguem ver que sem trabalho, sem a limpeza que a gente chama, a gente consegue ter uma noção certinha das raízes, tá? E aqui, conseguindo limpar, o que eu preciso? Eu preciso ter esse desenho, eu não preciso da raiz toda.
Tá? Se eu tiver o contorno até o meio da raiz aqui, para mim já é suficiente, porque proteticamente eu preciso ter a noção da JCE e eu preciso ter a noção do perfil de emergência crítico e subcrítico, dos perfis crítico e subcrítico, para fazer um provisório com o perfil de emergência correto. Certo? Então, sendo assim, eu recortei esse dente, limpei e eu vou mostrar o arquivo para vocês agora, desse dente limpo. Tá? Vamos lá. Se alguém tiver dificuldade de acompanhar o que a gente está fazendo, por favor, vocês me entrem em contato que eu estou vendo as mensagens aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o dente limpo da paciente com o perfil de emergência. Olha o nosso perfilzinho aqui, ó. Com o perfil feito, tá? Parte palatina. E através dessa ferramenta, que inclusive eu tenho que fazer aqui uma referência, tá? Eu tô vendo que uma das pessoas que me inspirou a fazer esse fluxo está aqui presente na live do Facebook. Professor Christian Brands, thank you for the tips. I'm following your tips and they are very useful for me. So thank you very much. I'm using your digital workflow, and this is very important for us Brazilian dentists to know what you're doing in the United States. So thank you for the tips, and I hope we can chat soon. Falei para ele aqui, agradeci, que foi a pessoa que desenvolveu esse fluxo, tá? E ele está presente aqui na live, então eu quis fazer um agradecimento aqui em inglês para ele, para que a gente pudesse dar aí o crédito para quem foi que desenvolveu esse fluxograma, tá? Bom, e aqui vocês conseguem ver que, através de uma ferramenta desse programa, que é o Mesh Mixer, a gente consegue espelhar. E o que era o 12 virou o 22. Olha o 22 espelhadinho aqui. Eu consigo pegar esse dente e eu consigo fazer a montagem desse dente. Depois eu vou fazer alguma postagem disso para vocês. Eu consigo fazer a montagem desse dente aqui no projeto que eu mostrei para vocês. Tá abrindo aqui o projeto. Tá? Que é este projeto aqui. Tá bom? Então eu consigo fazer a montagem. O que eu vou fazer? Através desse fluxo, onde eu consigo tirar... Desculpa, gente. Nossa, esbarrei aqui na câmerazinha e não foi possível mostrar. Então, de acordo com esse fluxo aqui, eu consigo extrair esse dentinho, tá? E eu consigo colocar aquele dente posicionado, espelhado com esse daqui. Eu consigo fazer o posicionamento espelhado dele. Eu venho com os dois dentes, coloco aqui, encaixo esse aqui e ele vai encaixar exatamente na ponta do lado de cá. E eu vou mandar imprimir. Deixa eu só virar aqui de novo. Pronto. E eu consigo fazer a impressão 3D desse arquivo. Quando eu fizer a impressão 3D desse arquivo, eu vou ter um modelo para gerar a guia de implantes. Deixa só eu virar aqui um pouquinho. Pronto. Eu consigo fazer um modelo 3D para gerar um modelo de referência para que ele possa fazer a cirurgia de implantes posicionado da melhor forma possível. E eu consigo fazer a impressão, na verdade, ou impressão, se eu tivesse uma resina de impressão para provisórios, ou a fresagem daquele dente com perfil, para que a gente possa, e eu vou fazer uma guia em silicona nesse modelo, e eu vou capturar ele exatamente na posição planejada. Ou seja, esse é o fluxo que a gente desenhou para a gente atender o Murilo. E foi ele que eu quis trazer para a gente trocar algumas ideias e para que a gente pudesse conversar hoje. Eu acho e eu acredito fortemente que a odontologia digital está aí para ajudar a gente a ter essa previsibilidade, para que a gente possa usar ferramentas simples que nos permitam ter esses fluxos disponíveis, para que a gente possa trabalhar com mais precisão, sempre na lógica do simples, sempre na lógica de simplificar o processo e sempre na lógica de utilizar as ferramentas. E aí vem a importância da gente ter o sistema aberto, porque o sistema aberto é o que efetivamente permite a gente, tá, a ter essa opção de correlação de outros sistemas, de junção da tomografia, de casamento da imagem STL com a imagem DICOM, para que a gente possa executar. E tem vários fluxos, não necessariamente precisa ser esse.
Doutor André me perguntou aqui, é complicado limpar o dente? É a fase mais complicada. É a fase mais complicada porque a tomografia geralmente vem muito borrada. Existem softwares muito bons para fazer isso, tá? E existem lugares que podem fazer isso. Eu quis fazer aqui por mim mesmo, mas existe uma empresa em São Paulo chamada Dental Direct que te permite, ele manda para você o dentinho prontinho, tá? Impresso, ou ele manda esse em arquivo também, tá? Por que a gente optou por fazer esse fluxo? Eu optei por fazer esse fluxo por causa do tempo e justamente para apresentar para vocês. Mas eu acredito fortemente que a gente vai ter cada vez mais empresas que forneçam esse tipo de tecnologia para a gente. Como se fosse centrais de produção digitais, tá? Fluxo bem tranquilo, só a possibilidade de poder espelhar com precisão é legal. Com certeza. Porque como que você comunicaria para o técnico fazer um perfil de emergência aleatório? É o tipo de enceramento que é complicado, porque o técnico não tem a visão da parte interna da raiz. Então essa informação você consegue extrair da tomografia. Tá bom? Então eu acho que é um fluxo bem interessante. Já está disponível para a gente, já está acessível para a gente. E a gente tem totais condições de fazer esse fluxo com as ferramentas que a gente tem. Tá? Só agradecer a Letícia. Letícia, obrigado por você estar presente aí na live. Que bom que você está aqui com a gente. E bacana a gente ver aí você interessado e você presente aí na live. Letícia foi uma ex-trainee nossa, do nosso projeto do HD Trainee. E obrigado por você estar aqui presente com a gente. Tá? Então, André, como você está dizendo, é uma precisão interessante porque a gente consegue fazer o espelhamento, não só das... Porque se a gente fosse falar só da estrutura dentária, seria mais complicado. Gente, eu não posso deixar de fazer um agradecimento ao Dr. Rogério Marcondes, que está aí, meu amigo. Que bom que você está aqui, amanhã você está junto com a gente aqui em Brasília, vamos almoçar, vamos trocar bastante ideia. E eu quero muito ouvir suas opiniões e quero saber seus feedbacks aí a respeito dessa parte do odontologia digital, que eu sei que você também está estudando bastante a respeito disso. Então amanhã nós vamos estar juntos, vai ser um prazer te encontrar aqui em Brasília. Tá? Então, na verdade, o que a gente precisa é ter a possibilidade de utilizar essas ferramentas digitais a nosso favor, para que a gente possa melhorar a precisão dos nossos planejamentos. Tá? Deixa eu só prender um pouquinho essa câmera aqui, que ela está um pouquinho solta. Deixa eu só prender aqui, porque com essa movimentação do computador eu tenho que tirar ela um pouco de posição, mas agora já está presinha já. Tá? Deixa eu só firmar ela aqui um pouco mais. E aí vai ficar mais fácil da gente poder conversar. Tá? Então, gente, eu quis trazer esse fluxo para vocês, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse trocar ideias e pudesse esclarecer as dúvidas de vocês em relação a isso. Qual é a minha intenção de mostrar isso para vocês? Gente, de longe, eu sei que é muito complicado a gente, de uma hora para outra, a gente nos tornarmos dental designers, digital dental designers, com essa parte de tomográfica, com a parte cirúrgica. Mas é importante a gente conhecer o fluxo da mesma forma como a gente manda para o laboratório os nossos trabalhos protéticos. A gente precisa conhecer quais são as limitações, quais são as possibilidades, quais são os comportamentos mecânicos e biológicos dos nossos materiais. É importante que a gente entenda os nossos fluxos digitais e que a gente saiba demandar. Eu acredito muito num círculo positivo da gente demandar mais trabalhos digitais dos nossos laboratórios, dos nossos centros de produção, eles sentirem essa necessidade, começarem a produzir esses trabalhos com mais precisão para a gente, com mais opções digitais para a gente, e que a gente efetivamente possa ter essas alternativas disponíveis de uma forma simples, de uma forma acessível. Tá? E é o que a gente vem buscando, e essa é a missão da telemetria dental. A missão da telemetria dental é que a gente possa... Deixa eu só fazer uma mudança aqui, que isso vai facilitar um pouquinho aqui para a gente. Pronto. A missão da telemetria dental é tornar esses fluxos possíveis, é tornar a odontologia digital acessível e ao alcance de todos. Existem vários fluxos, e o ponto de encontro da odontologia multidisciplinar vai estar dentro do ambiente digital. Tá? André está perguntando aqui no Instagram, como é que anda o estudo da oclusão com essas tecnologias? A gente tem algumas novidades em diversos sistemas que vão nos possibilitar trabalhar com mais precisão o estudo da oclusão. Bom,
O grande benefício dos sistemas digitais é que eles permitem que a gente registre, grave e simule os movimentos mandibulares dentro do ambiente digital. No primeiro momento, sistemas digitais só tinham a MH, vamos colocar assim, ou um registro estático da relação cêntrica, da desprogramação, enfim, mas era um registro estático. A gente não tinha condição de fazer alguns movimentos, a gente tinha os movimentos derivados dos articuladores virtuais, mas a gente não tinha, por exemplo, a presença do arco facial tradicional, onde a gente registrasse a posição tridimensional. A gente muitas vezes tinha que fazer o posicionamento 3D através de fotos, posicionando, ou através de uma média, e aí a gente simulava esses movimentos. O que tem de mais recente em diferentes sistemas é a possibilidade de você ter um arco facial digital, ou seja, de você conseguir posicionar o maciço crânio-mandibular do paciente tridimensionalmente, registrar a posição da maxila e transferir isso para o sistema digital. Eu hoje vejo isso, e hoje entendo isso de duas formas. A gente pode fazer isso através desses arcos faciais digitais, ou a gente pode fazer isso através do posicionamento tomográfico do paciente. Recentemente eu tive uma conversa com o Sérgio Pinho, aqui em Brasília, que tem desenvolvido um diagnóstico tridimensional extremamente detalhado, junto com os trabalhos que ele faz com o Ert Silva, ambos são aqui de Brasília, e ele me mostrou o sistema que ele está desenvolvendo de posicionamento e de medição de simetrias, utilizando alguns gráficos e alguns polígonos desenhados sob a tomografia. É interessantíssimo, ele dá não só a posição tridimensional da maxila, como vários outros referenciais de simetria facial, de indicação de ortognática, de acesso vertical de maxila, de erupção passiva, de entendimento de posicionamento dentário, frente a todo o maciço crânio-mandibular. Então é muito legal, ele está começando a desenvolver, ele já está divulgando agora nas palestras dele esse sistema de verificação, e eu acho que é uma alternativa extremamente promissora para que a gente possa fazer essas medições. Segunda possibilidade é a questão de você ter os registros de desoclusão, né, de movimentação mandibular dentro dos sistemas CAD. Hoje você tem isso através desse arco facial digital, onde você consegue ter um arco superior e um arco inferior, tá? Esse sistema, se eu não me engano, da Cirona chama-se CAT Function, e você consegue registrar os movimentos laterais protrusivos. Laterais e protrusivos. Ele registra isso num algoritmo, e esse algoritmo ele pode ser aplicado no desenho CAD dos seus dentes, em altura de cúspide e sulcos de desoclusão, tá? Sulcos de escape. Isso é muito bacana, porque você ajusta não só na oclusão estática, mas você consegue reproduzir a dinâmica da oclusão. Pelo que eu vi agora no IDS, foi lançado um sistema similar para o Tri-Shape, onde você consegue ter, para a tecnologia Tri-Shape, onde você consegue registrar os movimentos de lateralidade e protrusiva, você consegue usar esses arquivos dentro das suas reabilitações, tá? Paralelamente a isso, você tem gráficos de contato oclusal, de intensidade de contato oclusal dentro dos sistemas CAD, que são bem precisos também. Você consegue fazer uma regulagem, na verdade, desses contatos, e eu acho que essa junção da tomografia com os arquivos STL vão ser muito promissores, viu, André? Muito promissores mesmo em relação a esse estudo, que você consegue entender a dinâmica não só as imagens estáticas, como a questão de dinâmica de movimentação mandibular também, tá? E com certeza você testar alternativas dentro do sistema digital é muito simples, é muito mais fácil do que você de repente inserir 4, 5 casos em relação a isso, tá? Anderson Medina, tamo junto, valeu, obrigado, cara, que bom que você tá aqui com a gente, tá? Minha amiga Ana Caetano, minha parceiraça, que tá aqui sempre junto com a gente aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa parte digital. Deixa eu ver seus comentários aqui. Ainda bem que isso passou, temos arcos, superarticulações e o casamento com tomografias. Com certeza. Eu acho que o caminho é esse, e eu acho que o Sérgio está fazendo um baita trabalho, e ele vai ser um cara precursor disso daí, tá? Mas o comentário do meu amigo Rogério Marcondes, vamos lá. Rogério Zamorano tem muito trabalho bacana dentro dessa área. Com certeza. Um dos caras que trouxe toda a análise facial aí da bucomaxilofacial
para a nossa realidade de reabilitadores e é uma baita referência nessa área. E a gente tem a felicidade de tê-lo aqui pertinho da gente e todo o seu conhecimento, né, e toda a sua casuística que são tão relevantes para a odontologia brasileira. Tá? Então, eu acho que a gente tem essas possibilidades do estudo da oclusão e, na verdade, gente, a gente está na ponta do iceberg. Eu costumo comentar, e depois que eu fui ao IDS, que é a maior feira internacional de odontologia do mundo, e que eu vi alguns fluxos digitais lá, eu percebi que a gente está trabalhando na cabeça do alfinete, a gente está trabalhando na ponta do iceberg. A gente tem muita coisa que a gente pode desenvolver e que não depende do lançamento de novas tecnologias. O momento agora é de conectar pontos, é de aproveitar a tomografia e trabalhar ela junto com os arquivos, é de integrar esses planejamentos de implante dentro dos modelos STL, é de a gente gerar provisórios mais precisos, é da gente estabelecer maiores conexões orto-reabilitadoras. Na última live, o professor Herto Silva estava aqui com a gente trocou alguma ideia aqui no meio da live, falando a respeito disso, que a gente tem possibilidades de fazer setups e planejamentos muito precisos antes do paciente começar a ortodontia. Isso para nós, reabilitadores, é muito bom. Estava falando na última live, que bom seria que a gente pudesse receber um paciente que nós vamos encaminhar para orto e que digitalmente a gente conseguisse fazer o setup de posicionamento dele, que a gente conseguisse simular o encerramento desse paciente, que antes dele iniciar a gente pudesse mostrar para ele, olha, esse aqui é o seu modelo inicial, esse aqui é como você vai terminar a ortodontia, você consegue observar que a ortodontia não é o fim do seu tratamento e que você vai ter que passar por uma reanatomização dentária, ou por discrepância de arco, ou por discrepância dentária, ou porque a estética não ficou favorável, ou porque aquele caso tem alguma limitação, ou simplesmente porque é o melhor para ele. Que pode ser em resinas compostas, que pode ser em laminados cerâmicos, mas o paciente, antes de iniciar, a equipe, e não necessariamente a equipe tem que estar toda no mesmo consultório, a equipe chega para ele e traz um planejamento global, um planejamento multidisciplinar. Isso é muito bacana. Eu já tive oportunidade, possibilidade de trabalhar alguns fluxos com alguns ortodontistas aqui em Brasília. A gente já fez um trabalho, entre aspas, né, simulando aí como se fosse um benefício antecipado, mas não um benefício antecipado ortodôntico, um benefício antecipado reabilitador, onde um paciente com erosão ácida de boca toda fez toda uma reabilitação provisória simulada. A gente conseguiu fresar isso em PMMAs, conseguiu colocar na boca do paciente antes da ortodontia, para o ortodontista terminar de alinhar e nivelar, isso facilitou bastante o trabalho dele. Se eu não me engano, eu conversei com o ortodontista, ele reduziu esse fluxo em aproximadamente 6 meses. E depois desses 6 meses, eu recebi o paciente, hoje, inclusive, hoje à noite, até postei no Stories, o caso dos 14 elementos que a gente fez foi exatamente desse paciente, que ele está trabalhando em etapas. Ele fez a arcada superior numa tacada, ele fez a arcada inferior agora. E ele está com um trabalho lindíssimo, que foi facilitado pela comunicação reabilitadora ortodôntica prévia à ortodontia. E é um fluxo legal. Estou assim, apaixonado por esse tema, porque ele faz com que a gente converse de forma multidisciplinar e que eu possa conversar com um profissional de Curitiba, que eu possa conversar com um profissional de São Paulo, que eu possa conversar com um profissional do Nordeste, do mesmo jeito que eu estou conversando com o Murilo para fazer o caso dele lá em Senhor do Bonfim, para que a gente possa se aproximar e conversar num nível altíssimo de precisão, de detalhes e de previsibilidade. Então eu acredito que antes de fresar dentes, antes da gente produzir dentes fresados, a grande sacada é a odontologia digital ser o nosso ponto de encontro entre colegas da mesma especialidade. Imagina que legal. Por exemplo, o Rogério está lá em Curitiba, eu estou aqui. Imagina se um dia eu tenho uma dúvida e falo, Rogério, eu quero trocar uma ideia com você a respeito de um caso. Posso te mandar um STL? E ele recebe um modelo tridimensional, e ele consegue manipular esse modelo junto comigo, a gente consegue conversar sobre dimensões, sobre tamanho, sobre macro e microanatomia. Eu acho que esse é o nosso ponto de encontro. Esse é o lugar onde a gente vai começar a conversar cada vez mais. Existe uma curva de evolução. A gente ainda tem que lançar, como a gente sempre fala nas lives, a gente sempre tem que entender que o fluxo analógico hoje ainda faz parte de muitos processos digitais. A gente ainda tem que moldar muito caso analógico para poder executar ele digital. A gente ainda tem muito trabalho para executar uma restauração cerâmica, um laminado anterior, com a mesma excelência que os nossos super técnicos brasileiros executam dentro do fluxo analógico. Ou seja,
Não faz muito sentido, a gente sempre tenta puxar a discussão para a realidade, não faz muito sentido falar, eu sou 100% digital, e dar uma volta maior, ter mais trabalho, demorar mais tempo e não ter um resultado tão bacana quanto o resultado analógico. Não faz sentido. A gente só tem que mudar para um fluxo digital se ele faz sentido para você. Em termos de tempo, em termos de economia, em termos de qualidade ou em termos de ineditismo. Se ele faz uma coisa que nenhum outro fluxo faz. Se não atender a pelo menos uma dessas categorias, não faz sentido ser digital. Mas a gente já tem bastante coisa. E cabe a nós, profissionais, começarmos a desenvolver essas ferramentas, começarmos a aplicar elas no nosso dia a dia e começar a coletar os benefícios e entender o que isso pode fazer de bom por nós. Tá? Então eu quis mostrar hoje para vocês um fluxo que não tem nada a ver com produção de dente, que tem a ver com produção de conhecimento, que tem a ver com produção de previsibilidade, para que a gente possa executar o caso do Murilo. Eu vou fazer um esforço para postar e para passar para vocês, através do nosso canal do YouTube, todo o fluxo que a gente está fazendo, tudo que a gente está executando lá em Senhor do Bonfim. Eu devo ir para Senhor do Bonfim no dia 25 agora desse mês, antes do nosso curso de formação aqui em Brasília. E eu faço questão de trazer para vocês todas as informações a respeito desse caso, como foi a aplicação, o que deu certo, o que não deu certo. Ou seja, a ideia é mostrar para vocês, a gente está preparado para caso o fluxo não seja possível, a gente fazer o fluxo analógico, não tem problema nenhum, mas a gente acredita que vai ser possível a gente utilizar esse fluxo digital e que vai ser muito bacana e que o caso vai ficar com uma excelência bem bacana, bem legal, tá? Bom, era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Hoje a gente já é, acho que a quarta ou quinta live que a gente faz. Eu fico extremamente feliz de ter os grandes profissionais da odontologia brasileira dentro das nossas lives. Sempre, toda semana tem um profissional de destaque aí presente com a gente. Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? Significa que existe um interesse por parte de todos de que a odontologia digital possa se desenvolver, que a odontologia digital possa estar mais presente no nosso dia a dia, efetivamente fazendo diferença nos nossos trabalhos, tá? Em breve, nós vamos estar trazendo novidades para vocês. A gente está fechando os últimos detalhes para que a gente possa levar a telemetria dental para perto de cada um de vocês no Brasil. Isso ainda vai acontecer dentro do primeiro semestre. Nós vamos divulgar aí algumas novidades para vocês nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Para aqueles que tiverem interesse de acompanhar o início da live, eu vou postar a live logo em seguida no nosso canal do YouTube, que está lá também, que a gente sempre deixa os fluxos descritos. É uma forma de ter um material para que as pessoas entendam e tenham informação a respeito de odontologia digital, tá? André, obrigado por você ter acompanhado a live. Hoje você super interagiu aí com a gente, foi muito bom. A todos os presentes que estavam na live hoje, eu agradeço imensamente vocês estarem juntos. Semana que vem a gente vai ter algum outro tema. Se quiserem deixar sugestões, se quiserem deixar alguma indicação de tema que a gente possa falar, eu corro atrás durante a semana das informações que a gente pode ter. E em breve, aguardem novidades, que a telemetria vai estar pertinho de vocês. Em todas as regiões do Brasil, a gente vai ter condições de estar perto de vocês e vai ter condições de trazer um pouco desse trabalho que a gente está fazendo, desse projeto, que visa simplesmente trazer a odontologia digital para mais próximo da realidade de vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Valeu pela presença na live. Semana que vem a gente vai estar de volta, na terça-feira, com mais um tema e mais um assunto interessante sobre odontologia digital. Grande abraço. Obrigado a todos de coração e boa noite. Vamos descansar um pouquinho. Valeu, tchau, tchau.